E pessoal, muito obrigado por vocês terem dado o tempo de vocês, por ter falado com o pessoal aqui da Seta Saudável. E a primeira pergunta que eu queria falar para vocês eu queria que vocês falassem um pouquinho da sua história, da história de vocês, de onde veio essa ideia de dar as caras no YouTube e falar sobre low carb, onde naquele momento que ninguém falava de low carb, então eu, pelo menos, considero vocês pioneiros da low carb, e da cetogênica no YouTube. Como que surgiu essa ideia? Bom, vou contar então, porque acho que minha história pessoal é o pivô de tudo isso, né? O que aconteceu? Eu sempre tinha sido acima do peso desde criança, e desde criança mesmo eu ia em nutricionista, fazia dieta para emagrecer. Eu era aquela criança que, quando todas as outras comiam fast food, coxinha e refrigerante na escola e eram magras, eu era a criança que levava fruta e era gordinho. Engordava. Então, e continuava gordinho, e claro, tinha alguns erros que depois eu fui descobrir, né? Uma montanha de refrigerante diet, muita comida farinhada o tempo todo, biscoito fit, pão integral, suco de monte, mas eu fui descobrir isso muito depois. A questão é que aquilo sempre me incomodou bastante. Eu nunca fui obeso, né? Justamente por sempre estar fazendo dieta também, nunca fui do fast food, junk food, nada disso, Uhum. mas eu me esforçava muito para comer pouco, me mover mais e não via resultados. E eu emagreci durante um período rápido na adolescência, quando teve aquele famoso estirão, mas depois voltei a engordar de novo na vida adulta. E pensava que minha alimentação era boa, que o que faltava era tempo para dormir mais e me exercitar mais, que era o que eu tinha ouvido falar por aí que era o certo. Porque passar fome eu já estava, comendo a cada 3 horas também. Paga nutricionista para ficar comendo cream cracker lá e engordando, né? Sacanagem. E passando fome e levando bronca. Depois falar, você está comendo escondido. Era bem triste a situação. Nossa. Mas em 2013, eu tive uma bolsa de estudos para morar e estudar um ano na Holanda. E lá eu tinha um tempo a mais que eu não tinha no Brasil. A rotina lá era um pouco mais suave, né, do que no Brasil. A gente Uhum. estudava na USP, tanto eu quanto o Rony, a gente se conheceu lá. E nós dois morávamos de um lado de São Paulo, estudava do outro, passava um tempão acordando cedo, perdendo tempo no transporte público, enfim. E lá eu tinha um tempo mais livre, acesso a um centro esportivo lá. E eu comecei a fazer todos os esportes que eu podia fazer. E eu não gostava muito de nenhum deles. Eu fazia porque eu queria emagrecer. Eu realmente queria muito. Eu pensei, essa é a minha oportunidade. Afinal de contas, eu nunca tive tanto tempo nas mãos assim para poder Isso me é. dedicar a emagrecer. E acabou que eu emagreci uns 2, 3 quilos e parou por aí. E eu tava perdido já, não sabia mais o que fazer, porque se com esse monte de atividade física eu emagreci 2, 3 quilos, não emagrecia mais, eu já tava comendo certinho, eu pensava, como vai ser o resto da minha vida, né? E se um dia eu tiver uma vida mais atribulada, Se é tão tiver outras difícil complicações? assim, né, para conseguir resultado, qual passo a mais eu preciso dar depois disso? Sei lá. Exatamente. E eu tava lá, justamente na Holanda, né? E comecei a pesquisar mais sobre alimentação, inclusive pesquisar em inglês sobre os assuntos. Uhum. E acabei descobrindo que algumas coisas que eu achava que eram obrigatórias para emagrecer não eram, do tipo comer a cada 3 horas, do tipo contar as calorias, do tipo sentir muita culpa se de vez em quando no final de semana eu tomava uma cerveja artesanal ou comia um chocolate belga, que eram coisas muito acessíveis, né? Quando eu estava lá e gostava bastante dessas coisas. Que eu descobri que não precisava desse montão de exercícios para emagrecer. Que exercícios são bons, mas não quando você faz com ódio. Então, tudo isso foi sendo uma descoberta para mim e fui compartilhando com o Rony ao longo dessa jornada. A Uhum. gente conversava e tal, e ele falava: caramba, dá para ver que você está mais magro, as pessoas comentavam o que está acontecendo. E realmente era uma surpresa para mim, porque as regras que me apresentaram antes, eu descobri que não eram verdadeiras. Uhum. E por que que a gente descobriu isso, né? Porque não tinha esse conteúdo em português, a gente não encontrava ninguém falando sobre isso. Esses conceitos que eu conheci lá em 2013, a gente não tinha nunca ouvido falar sobre essas coisas, insulina, hormônios, ir além das calorias, exercícios não são obrigatórios para emagrecer. Nada disso estava acessível para a gente em português. E a gente ficou Uhum. tão maravilhado ao estudar sobre isso, ficar obcecado com o assunto mesmo, que falou: nossa, deve ter outras pessoas nessa exata situação, que também são pessoas empenhadas, que estão tentando, são pessoas disciplinadas, que seguem as regras que foram ditas, né? Essas regras de comer a Uhum. cada 3 horas, tá com fome, Sim. grãos integrais, se entupir de fruta doce, e não estão tendo resultado. Então vamos contar para elas, vamos espalhar a palavra. Começou assim, o senhor Tanquinho. Assim que eu voltei da Holanda, eu e o Rony começamos a escrever lá em 2014. E o YouTube foi porque as pessoas pediam para a gente gravar vídeos, a gente não tinha familiaridade, sempre fui.
eu acho que o Rony também muito mais adeptos à leitura, assim, a gente lê bastante livros, artigos científicos, tudo mais. Nem consumia muito conteúdo no YouTube, nem nada assim, mas as pessoas falavam, vai no YouTube, cria o YouTube, o Instagram nosso, ó, aqui também é o @senhortanquinho também veio disso, as pessoas, cria o Instagram, faz Instagram, e a gente nem tinha um Instagram pessoal, mas veio porque, né, o artista tem que ir onde o povo está. Então foi mais ou menos isso. É quase que essa informação ajuda a sociedade em si, é quase que um dever público. Nós, de 2013, em pleno 2013, que a gente não tinha nem acesso a isso, espalhar esse tipo de informação, tenho certeza que tem muita gente que te ajuda, te agradece a níveis extremos se vocês terem entrado no YouTube e no Instagram em 2013. Imagina quantas pessoas vocês já ajudaram. Inclusive eu, porque eu lembro que isso que eu estava falando, que vocês são pioneiros, porque assim, eu vi muita receita quando eu estava colocando meu pezinho, molhando meu pezinho. Eu sou diabético tipo 1, não sei se vocês sabem, e eu tenho diabetes tipo 1 desde, sei lá, 2008, 2007, e assim, sempre foi nessas também, né? Indo para nutricionista, e nutricionista fala, ó, tu come isso daqui integral, esses carboidratos mais lentos, que vão te ajudar. Você fala, beleza, aí você tá comendo aquilo lá, você tá vendo sua glicemia para cima, para baixo, para cima, para baixo. Eu acho que rende uma frustração muito grande para a pessoa, para ela começar a ir por caminhos menos ortodoxos, né? Por exemplo, vocês terem, não, vamos lá, vamos esquecer isso que me falaram há 10 anos, que tem órgãos mundiais falando para eu fazer, e pegar essa rota alternativa que eu estou lendo na internet em uma língua estrangeira e colocar em prática, entendeu? Acho que requer muita frustração da pessoa, muita frustração para conseguir chegar nesse ponto e colocar em prática algo tão, aspas, né, obscuro quanto uma informação dessa em 2013. Você devia estar bem frustrado, né? Exatamente. Quando a gente começou a ler sobre isso, eu não achei que ia funcionar. Na verdade, a gente começou com uma estratégia que ainda era a slow carb, né, do Tim Ferriss, que tinha um dia de lixo todas as semanas. Mas tinha um dia livre por semana, não precisava contar calorias, não precisava passar fome, não precisava comer a cada 3 horas. Então, podia fazer café, almoço e jantar, começou alguns alimentos ali bem limitados, acho que era basicamente ovo, frango, umas fontes de proteína, né? Tinha feijão e leguminosas, tipo lentilha e salada. Era só isso, 6 dias por semana. E no 7º, tudo livre. Mas sem contar caloria, sem passar fome, sem levar um monte de marmita para cima e para baixo. Eu achei que não ia funcionar. Mas falei, nossa, parece tão prático perto do que eu faço, que se ficar igual, não melhorar nada, minha vida já vai estar melhor, já vai estar mais encaixado na minha rotina. Só que, surpreendentemente, começou a funcionar para emagrecer. E aí que a gente foi estudar ainda mais, né? Por que funciona? A gente ficou feliz, por um lado, de caramba, tá dando certo, tá sendo fácil. E muito frustrado, como você falou, por outro lado, de caramba, me ensinaram errado todos esses anos. Eu fiz o mais difícil que não funciona. Por que tá errado? Por que esse modelo que nos apresentaram, ele não funciona? E aí motivou muitos estudos. Questionar departamentos de saúde mundiais assim requer um certo de quebra, a pílula azul do Matrix, né? Requer aquela pílula azul. Beleza. Deixa eu perguntar mais uma coisa para vocês dois. Existe muito debate, né, na dieta cetogênica. Quanto mais a gente vai, as pessoas vão aprendendo sobre cetogênica e low carb, mais perguntas, mais haters, mais tudo vão aparecendo por aí. Ninguém nega a capacidade que ela tem de curar um metabolismo quebrado, certo? Mas quando se trata de cetogênica no longo prazo, a low carb no longo prazo, vocês apoiam mesmo a cetogênica como uma coisa, não como um meio para um certo fim, não com ciclagem de carboidrato, porque, me corrija se eu estiver errado, eu creio que vocês promovem a cetogênica de uma maneira que você consegue manter essa cetogênica sem fazer a ciclagem de carboidrato, certo? É isso. Quer falar, Rô? Fala aí. Eu diria que a gente segue atualmente uns 90, 95% do tempo uma dieta bem baixa em carboidratos e, eventualmente, sai da dieta ou tem um aporte maior de carboidratos com algum alimento ou outro, mas não é nada assim, pensado ou programado. É algo que simplesmente acontece. Como a gente não precisa desse controle tão fino da insulina, já estamos no peso que a gente quer, até querendo ganhar um pouco de massa muscular, então a gente se permite de vez em quando algum tipo de exceção, seja ela mais rica em carboidratos ou não. Então acontece naturalmente, não é programado assim, todo sábado tem uma reposição de glicogênio, por exemplo. Entendi. Mas é exatamente isso, né? A gente tem uma abordagem que possivelmente
uma ingestão maior de carboidratos, especialmente para pessoas que estão saudáveis, muitas vezes até ficaram com o metabolismo saudável após a cetogênica, isso tende a acontecer naturalmente. A não ser que você odeie os alimentos ricos em carboidratos, não goste de realmente nada que tenha carboidratos, o que é bem pouco comum, para ser sincero, Sim. você eventualmente vai comer alguma coisa. Talvez você coma algum prato que você gosta, talvez você faça uma exceção mesmo, uma coisa que nem é tão boa, mas tipo algum doce, um farináceo, um bolo no aniversário da sua avó uma vez por ano, isso vai acontecer. Então, na prática, para a maioria das pessoas, a vida acontece, elas acabam comendo um pouco mais de carboidratos. Mas a exceção disso não existe na nossa leitura, não existe necessidade de você programar ingestão de carboidratos porque algo ruim aconteceria sem eles. Inclusive, no ano passado, não, retrasado, eu fiz 5 meses de dieta estritamente carnívora. Então, era uma dieta com 0 carboidratos. E eu fiz por 5 meses seguidos e ganhei massa muscular no período. Foi bem tranquilo de manter. Exige um pouco mais de planejamento, né? Obviamente, para você ter mais nutrientes. Então, você não vai comer só o mesmo bife todo dia. Vai pegar diversas fontes de carnes de órgãos, vai ingerir caldo de ossos, vai comer peixes e frutos do mar, porque tem um perfil nutricional um pouquinho distinto. Mas é só para mostrar que, para seguir por meses a fio, uma pessoa saudável, ganhando massa muscular, é possível com 0 carboidrato. Então, por que não seria comendo um pouquinho mais, né, que está dentro da proposta cetogênica, alguns vegetais, algumas frutas mais baixas em açúcar, castanhas, oleaginosas, enfim, o que a pessoa tolerar, também tem uma adequação individual. Entendi. Então não é nada programado, é coisa que acontece por prazer, pela vida, por coisas que a gente gosta de fazer, que acontece raramente, mas acabou acontecendo, não é nada programado. Entendi. Legal. E deixa eu perguntar, o Guilherme passou por uma cirurgia no ombro, né? Eu acompanhei o conteúdo de vocês, eu vi bastante stories que vocês postam lá. Você fez uma cirurgia no ombro e foram meses de recuperação que você teve dessa cirurgia, né? O que você tem? Assim, acho que tem muitas pessoas, principalmente atletas, que acabam tendo uma certa, sei lá, um tipo de problema com muscular ou de ligamento, por aí vai. E essas pessoas passam um certo tempo sem se exercitar, né? O que seria a dieta sem o exercício, mas não pelo fato que a pessoa não quer me exercitar, mas por algum motivo de força maior que a pessoa não consiga se exercitar, ou por questão de deslocamento para algum lugar, ou questão de uma enfermidade nesse caso. O que você fez, Guilherme, para não dar alguns passos para trás? Claro que alguns passos é inevitável que você dê alguns passos para trás, mas para não dar aquela voltar para a estaca zero. O que você fez? Você conseguiria dar uns detalhes dessa sua dieta enquanto você não poderia treinar? Sim, perfeito. Então, só para dar uma noção do tempo para o pessoal, eu fiz a cirurgia em dezembro de 2020. As primeiras 5, 6 semanas eu não podia fazer absolutamente nada, realmente ficava com uma tipoia e usava até para dormir, era bem incômodo. Eu não conseguia caminhar na rua porque o movimento do corpo ao caminhar incomodava meu ombro. Depois de 5 semanas dessa forma, eu comecei a fisioterapia. Por isso que eu falei 5, 6 sem fazer nada, porque na primeira semana de fisioterapia eu não conseguia fazer nada, era só massagem e calor ali, porque estava tudo travado, tanto o ombro em si, pela falta de mobilidade, quanto os músculos por ficarem travados por um mês. E depois eu fui aos poucos fazendo a fisioterapia, né? Então ganhando aos pouquinhos mobilidade. E no começo era, bem, como eu falei, 0 mesmo, não conseguia digitar com a mão direita, não conseguia comer de garfo e faca, era bem limitado, e aos poucos foi ganhando mobilidade e recuperando força devagarzinho. Eu só tive alta para fazer atividades físicas novamente, né, musculação, por exemplo, no final de abril. Então, foi dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Foram 5 meses completamente parado. E aí, no meio de maio, que eu me matriculei novamente na academia e voltei a treinar. Tudo começando bem levinho e depois aumentando aos poucos. Em termos alimentares, o que eu fiz nesse meio tempo? O que aconteceu foi que a base da nossa alimentação, que a gente ensina no Senhor Tanquinho e tal, é muito saudável. Então, ela se manteve. Então, eu estou falando de carnes, ovos, peixe, frango, porco, alguns legumes, vegetais, algumas frutas baixas em açúcar. De vez em quando, também, quando podia, né, quando eu já estava livre das medicações para dor, também uma taça de vinho aqui e ali, porque também eu não ia ficar 5 meses me punindo nem nada do tipo. Em termos alimentares, a alimentação não mudou muito, seguindo a minha fome também. Então, quando eu estava mais parado, eu tinha menos apetite e acabei seguindo isso também. Não é de propósito nem nada assim. E ao mesmo tempo, as práticas que a gente segue, como a gente falou, esses alimentos são bons sempre. Muitas vezes o pessoal pensa, eu estou convalescente, eu vou precisar de mais carboidratos. Por quê?
a pessoa nem consegue articular, ela só acha que talvez surja uma deficiência. É uma prova, na verdade, de que ela não está muito segura da estratégia, talvez não tenha estudado tanto, mas esses alimentos que são nutritivos para a nossa saúde, proteínas, gorduras boas, nutrientes, vitaminas, minerais, que estão abundantes na comida de verdade que a gente come na dieta cetogênica, eles são saudáveis para a nossa doença também. Eu ingeri um pouco mais de caldo de ossos, de comidas com tendões, ligamentos também, né? Porque estão mais ricos em colágeno, glicina, condroitina, alguns nutrientes que poderiam ser benéficos para mim, que mal não iria fazer consumi-los. E tirando isso, ficou tudo igual. Mesmo o jejum intermitente, geralmente eu não acordo com fome de manhã, então na maioria dos dias, 95% dos dias, acabo pulando o café da manhã, também mantive. E é claro que, nesse contexto, por mais que eu tenha ficado 5 meses parado, depois de uns 1 mês e meio, 2 meses, eu comecei a voltar a fazer algumas caminhadas, tentei manter os hábitos saudáveis possíveis, né? Uma caminhada aqui e ali, tomar um pouco de ar fresco, me expor ao sol, tudo isso é importante para a nossa saúde também. Após todo esse período parado, eu engordei acho que 1 quilo, 1,5 quilo, em 5 meses, sem atividade física praticamente nenhuma. Que é uma coisa que se perde muito rapidamente, né? É difícil até mensurar quanto que é água, inchaço, qualquer coisa do tipo. Em termos de massa muscular, eu perdi, sim, bastante, né? A boa notícia é que a tal da memória muscular que está no imaginário popular, ela existe de certa forma, tá? Sim, e tem até alguns estudos, né, alguns mecanismos propostos de como que ela funciona, tem uma acumulação de mionúcleos nas células musculares, enfim, algo que também não vale a pena entrar no detalhe aqui, mas a recuperação, quando você volta a treinar, ela acontece. Então, para qualquer atleta, qualquer pessoa que fica lesionada por um tempo, eu acho que é importante, o principal é a parte mental, para você não degringolar, porque a pessoa talvez já saiba ter hábitos saudáveis agora, só que o desânimo de pensar que ela vai ficar 6 meses e vai perder tudo, esse pensamento tudo ou nada, leva a pessoa, às vezes, me joguei no sorvete, no Ben Jerry's, chutar o balde, né? Chutar o balde, e aí, em vez de recuperar a massa muscular, depois de 6 meses, ela tem que recuperar a massa muscular e emagrecer 20 quilos. E aí vai estar tudo muito mais difícil. Então, a visão de longo prazo, você pensa assim, tá, são 6 meses que eu vou perder um pouco de massa muscular, que depois eu recupero e eu tenho o resto da minha vida para treinar. Vale a pena eu tomar esse cuidado com a minha recuperação e não exagerar, justamente porque eu não posso treinar, eu posso ser mais atento na alimentação, em vez de pensar, já que eu não posso treinar, vou comer qualquer coisa e dane-se, depois eu cuido disso. Isso é um pensamento perigoso. Eu sei que é perigoso porque às vezes a gente passa, por exemplo, algumas momentos de festa ou viagem, que você vai e aproveita. Aí nessa volta, que é coisa de uma semana, às vezes 5 dias, as pessoas já ficam, vamos estender um pouquinho, 1 dia a mais, 2 dias a mais, e por aí vai. Eu imagino 5 meses. Né? 5 meses deve ter sido um pouco mais complicada essa volta. O Ronei provavelmente acompanhou toda essa volta. E a sua dieta, Ronei, é exatamente igual a do Guilherme? Tem alguma variação em relação à proteína, macronutriente, alguma coisa que vocês fazem diferente? Olha, bom, para começar que a gente não mora junto, né? O Gui mora atualmente na casa da mãe dele e eu moro na minha casa sozinho. Então, a diferença, assim, a gente não come exatamente igual. Diria que a base da dieta é muito parecido, que é focada em proteínas animais, né? Carnes, ovos, então carnes de todos os tipos e ovos, e alguns vegetais esporádicos. Agora, com certeza, por exemplo, o apetite do Guilherme é um pouco maior que o meu. Ele é mais pesado do que eu, tem mais massa muscular do que eu. Então, assim, tem essas diferenças naturais, mas a gente não fica contando macros, anotando, né? Então, também não temos essa precisão do quão diferente é. No momento, eu estou comendo um pouco a mais do que eu vinha comendo antes, porque também querendo ganhar um pouco de massa muscular nesse processo. Então, aumentei um pouco a minha ingestão. Talvez agora esteja um pouco mais próximo do Gui, mas também não saberia dizer. E vocês comentaram em relação, eu sei que acompanho bastante vocês estão bem assim, não acho necessário contar calorias, certo? Em algum momento vocês fizeram contagem de calorias? Algum momento, mesmo durante o Senhor Tanquinho, há algum momento que vocês acham a contagem de caloria uma coisa eficiente? Ou sempre foi nessa coisa de comer de micronutrientes, sentir a saciedade e sempre ouvir o seu corpo cada vez mais? Algum momento vocês já fizeram essa contagem de macronutrientes e de calorias?
Olha, eu e o Gui temos uma abordagem bem de experimentação, e acho que sempre foi assim, tanto é que acho que até por esse viés de experimentação que a gente começou com a dieta low carb lá atrás, mesmo parecendo algo que não tinha nada para dar certo. E deu. E a gente já passou também por momentos de contar calorias e macronutrientes, sim. A gente teve essa abordagem tanto em um período que a gente chegou a morar junto em Sorocaba, foram 2 anos, né? Durante uma parte desses 2 anos a gente teve essa abordagem para ver como funcionava, como que a gente se saía, quais eram os resultados. E depois, quando o Gui foi morar em Portugal, eu voltei a morar em São Paulo, a gente também teve um período contando macronutrientes para fazer esses testes mesmo, ver até onde que dava para ir. E isso para a gente, né? A gente viu que a gente não gostava tanto, a gente não gostava nada de contar calorias e macronutrientes a cada refeição. Isso é bem chato e a gente não Quem é acredita o que seja sádico que gosta de fazer isso, né? Pois é, pois é. Principalmente no longo prazo, né? Só que a gente acredita que tem alguns cenários que possa fazer sentido para algumas pessoas durante determinados períodos. Então, por exemplo, alguém que quer ganhar massa muscular, mas tem dificuldade, talvez seja legal fazer um experimento aumentando aos poucos a quantidade de calorias que consome, para ver o que acontece, para ver se é aí que está o problema. Ou alguém que, por exemplo, quer emagrecer, só que está num platô de peso há vários e vários meses, já acha que ajustou tudo da alimentação, talvez seja interessante fazer também, às vezes, anotar as calorias, não precisa nem fazer um controle num primeiro momento, para ver como está sendo a dieta, se tem onde melhorar, ou se realmente é uma questão de calorias e vale a pena controlar, às vezes trocando carnes gordurosas por um pouco menos gordurosas. Enfim, então pode ser que em alguns momentos, para determinadas pessoas e objetivos, faça sentido, sim, contar calorias. Mas para a grande maioria das pessoas, na maior parte do tempo, talvez seja desnecessário, seja um trabalho bem chato, né? Até desanimador de começar e de manter. Eu concordo com você. Acho que para cada objetivo, quanto mais específico seja o objetivo, talvez essas estratégias mais específicas sejam válidas, né? Mas para a grande maioria das pessoas é importante saber ouvir o corpo, né? E a gente sabe muito pouco ouvir o corpo, principalmente na época que ninguém comia certo aqui, todo mundo passou por essa época, e é muito difícil ouvir o corpo quando tem tanto barulho acontecendo no seu corpo, né? Mas a partir do momento que você vai diminuindo o barulho, você começa a ouvir um pouco melhor, entender um pouco melhor o que está acontecendo. E que dieta já maluca vocês já fizeram nesse pré-Senhor Tanquinho, pré-conhecimento, pré-2013? Que maluquice vocês já se enfiaram? Olha, é difícil para mim apontar uma dieta específica, porque essas daí de comer 1.000 calorias ou comer só batata, ou sei lá o que o pessoal faz hoje em dia, nunca me apelou. Eu sempre gostei de comer bastante, sempre tive bastante apetite e basicamente sempre tentava comer comida. Claro que para mim antes comida era arroz e feijão e um pouquinho de carne, porque eu gosto tanto, mas é muita gordurosa e faz mal, né? Mas enfim, era esse tipo de coisa. Mas em termos de outras coisas, era principalmente, nunca teve uma dieta maluca específica, só com ovo, ou só com essas coisas, ou só sopas, nem nada assim. Mas era muito mais um sacrifício que não resulta em nada. Então, por exemplo, eu gostava de tomar cerveja. E vou ficar um mês sem beber nada e nem comer nenhuma sobremesa. E eram as duas coisas que eu mais gostava, assim, de consumir. Porque o resto eu ainda consumia um pouquinho, né? Tipo, carne, frango, coisas que eu gostava, comia pouco. E aí fazia esse sacrifício enorme para restringir, às vezes, em vez de tomar uma latinha, 2 por semana, que deve ter o quê? 20, 30, 40 gramas de carboidrato, eu comia 2, 3 bananas por dia. Não, tipo, era uma conta assim que, não que banana seja melhor que cerveja, nem nada disso, né? Mas o que eu estou dizendo é que era um sacrifício muito grande que você fazia em poucas coisas que gostava, sendo que as coisas que às vezes estavam ali sobrando na dieta, que eu nem fazia questão, comer aquele pão Pullman de forma de manhã, que nem tem gosto de nada, continuava comendo 2, 3 fatias, porque achava, não posso sair de casa sem café da manhã. Então vou acordar 1 hora mais cedo para eu fazer café, tomar café em casa, comer um pão, escovar os dentes, preparar mais um sanduíche para eu levar para comer no intervalo da faculdade ou do trabalho. Então esse tipo de sacrifício burro, né, é que a gente já fez. E não, é um sacrifício que é feito na base da desinformação. Então é por isso que a gente sempre fala que você pode ter toda a boa vontade do mundo, toda a motivação certa, mas se a sua estratégia for ruim, não vai adiantar. É igual tentar quebrar uma parede na base da cabeçada. Quanto mais energia você botar nisso, mais dor de cabeça você vai ter e nenhum resultado.
Pode ser que na primeira cabeçada você vê uma marquinha lá, acho que tá dando certo, né? Ó a analogia aí. Você já fez alguma dieta dessas, maluca? Eu lembro que, por conta da diabetes, eu fiz uma dieta que eu só comia carboidrato de alto, glicêmico alto, e eu fazia aquela famosa contagem de carboidrato para aplicagem de insulina. Então, eu chegava lá na minha caixinha de bis, eu olhava, um bis tem, sei lá, não sei quantas gramas de carboidrato, 5 gramas de carboidrato. Ia lá, quantas 5 gramas tinha que aplicar quanto de insulina. E vi nessa uns bons anos, assim. E eu achava que eu tava super sucesso com a minha diabetes, controlando, até que eu ia no médico, pedi a hemoglobina glicada lá, tava 8,5. Aí ele falou, mas tá dando errado. Eu falei, mas o médico aqui me falou para fazer isso, contar. Eu lembro que tinha até um livrinho, cara. Eu recebi um livrinho da nutricionista sobre contagem de carboidratos, estava escrito lá. E tinha bis, tinha bolacha maisena, tinha chocolate, todo no manual do diabético tipo 1 lá. Se você comer isso, você aplica isso. Era um livrinho que tinha bis, tinha coisa de marca, tinha coisa de Coca-Cola. Se você tomar uma Coca-Cola, tem que tomar isso de insulina. Hoje eu lembro disso, eu acho uma coisa assim, criminosa se fazer, entendeu? Criminosa. Mas eu não tenho dúvida que isso ainda rola por aí. Você vai em nutricionista, fala, o bom da diabetes, é isso que eu ouvia, né? O bom da diabetes tipo 1 é que você é insulino dependente, então você tem mais liberdade para comer a partir do momento que você conserta a sua... Era isso que eu ouvi por muito tempo. Foi muito tempo. Criminoso, né? Criminoso. E o pior é que a diabetes tipo 1, ela chega a um nível muito alto na glicemia, que os danos são muito mais rápidos do que o da diabetes tipo 2, né? Então, esses anos aí que eu deixei passar, sei lá, 5, 6 anos de descuidado completo, alguma consequência eu vou levar, né? Alguma neuropatia, alguma coisa pode acontecer. Então, é meio revoltante mesmo. É revoltante com o sistema, é revoltante com o que ensinam dentro da medicina também. Mas paciência, o importante é que a gente achou o caminho das pedras, né? Cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Antes tarde do que mais tarde. Exatamente. Vamos lá. Se você puder... eu só queria até falar mais uma coisinha para completar o link que você tinha falado sobre esse desconhecimento de dieta. Esforço burro. O esforço burro existe tanto na parte da nutrição quanto na parte de treino também. Essa pergunta mais para o Guilherme, que Guilherme é o mais fortão de todos nós aqui. Guilherme, deixa eu te perguntar, cara. Existe algum esforço burro na academia que você colocaria assim de cara para a pessoa? Isso é um esforço burro, tanto quanto deixar de tomar uma latinha de cerveja e comer 4 bananas de manhã? Olha, a gente vê bastantes coisas chocantes na academia. E, assim, acho que um esforço burro foi o que eu fiz. Eu treinava de 10 a 12 vezes por semana, nessa época que eu falei que eu perdi 3 quilos. 3 míseros quilos, sem comer gordura, comendo macarrão integral com peito de frango, comendo pão integral com queijo, eu não aguentava mais ver pão na minha frente. Eu perdi 3 quilos e eu treinava 10 a 12 vezes por semana. Eu treinava musculação todo dia na hora do almoço, de segunda a sexta. Aí, de noite, num dia eu fazia futsal, no outro boxe. No outro, eu fazia capoeira, tinha capoeira na Holanda. Eu fazia yoga, eu fazia natação e domingo eu jogava futsal com meus colegas também. E assim, o futsal era até divertido, mas eu sou muito ruim. Mas todo o resto não era divertido, especialmente o boxe. O dia que eu falei chega, foi um dia que eu voltei para casa depois de um treino de boxe. Eu estava pedalando a bicicleta lá, que a gente fazia tudo de bicicleta na Holanda. Eu não conseguia pedalar porque minha perna doía muito, porque eu tinha treinado perna nos últimos vários dias e tinha levado um monte de socos na cara naquele dia. Eu falei, não é possível que esse é o caminho, não é possível. Foi o dia que eu realmente falei, não tá certo, isso não pode estar certo. Esse é um esforço burro, treinar muito coisas que você não gosta. Um outro esforço burro, eu acho que eu vejo na academia principalmente, são duas coisas. Primeiro, fazer exercícios de uma maneira muito perigosa, exercícios que a pessoa está usando uma máquina de uma maneira que não é para ser usada, que se alguma coisa acontecesse, por exemplo, a pessoa se desequilibrar, ela vai cair de cabeça no chão, e isso pode causar lesões graves. A musculação bem feita é das atividades físicas mais seguras de todas, tem muito menos lesão por hora praticada do que futebol, boxe, crossfit, corrida, é um esporte, não é nem um esporte, né, mas é uma atividade física muito, muito segura, só que você tem que seguir alguns princípios. Então, negligenciar a forma, a execução correta é um deles. E em termos de esforço burro, e eu digo burro porque se você se lesionar, você vai potencialmente pode ter algum dano irreversível, ou no mínimo pode se machucar bastante e ficar meses e meses, como a gente falou, machucar o joelho ou a coluna, alguma coisa, e ficar meses e meses parado. Então não vale a pena
fazer isso. E outra que a gente vê muita gente colocando muito volume em exercícios que não trazem muita eficiência para ela. Quase todo mundo hoje em dia, que conversa com a gente, nossos alunos e tal, menciona que a vida é muito corrida. E eu entendo, a minha vida também é corrida. Então, por que que a pessoa vai na academia e faz 4 séries de 15 para um exercício de antebraço, depois faz outro exercício de antebraço com 4 séries de 15, sendo que se ela, às vezes, está dormindo 1, 2 horas a menos para poder acordar cedo e ir lá na academia fazer uma esteira meia-boca, um exercício de antebraço meia-boca, ela não acompanha a evolução de cargas, aí outro exercício que é mais... quando chega no final do treino, chegou a hora de ela fazer, por exemplo, um agachamento, um exercício mais completo, né? A gente sabe que acaba sendo mais completo, de certa maneira, multiarticular, do que, por exemplo, essa flexão de antebraço, aí não dá tempo, ela está cansada e não rende bastante. A gente vê muito esforço sendo despendido nas coisas erradas. Então, muita gente pensa que isso, né, na academia, quanto mais, melhor, e tem um pouco dessa mística sendo espalhada por aí também por profissionais que citam um ou outro estudo que menciona o volume como um fator de adaptação, mas é claro, o volume ele vem de você conseguir fazer mais volume, não de você colocar um monte de repetição com pouca carga, num exercício que é super pouco completo e que talvez acabe te dando uma lesão em vez de exercitar seu corpo da maneira que ele gostaria de ser exercitado para criar o estímulo de ganhar massa magra. A administração do tempo lá na academia também é importante, né? Aquela regra do 20-80. Pois é. Vamos lá, eu vou ser respeitoso do tempo de vocês. Se vocês dois pudessem dar um conselho que fosse certeza de ficar na cabeça de quem está assistindo o vídeo aqui, certeza, é uma semente que plantou na cabeça das pessoas, elas vão guardar isso para sempre. Qual conselho seria? Pode ser em relação à nutrição, pode ser em relação a treino. Eu acho que nesse ponto vale uma coisa que eu falei anteriormente, que é não ter medo e experimentar. Estudar, claro, né? Não sair experimentando qualquer loucura que você vê por aí, que dá na sua cabeça, mas ter assim um certo mix de estudo e de experimentação, né? Que não adianta só você estudar e não colocar em prática, nem adianta colocar em prática sem estudar qualquer coisa que você pense. Então, não ter medo de colocar em prática e investir um pouquinho de tempo para aprender. Mas eu acho que isso é primordial, assim, tanto para você ter segurança do que você está fazendo, quanto para não parar na teoria, né? Você tem que experimentar para ver se vai funcionar para você. E não ter medo, às vezes, quero comer um pouco mais de carne, mas não sei se pode. Come, vê o que acontece. Eu já emagreci, será que eu posso comer uma banana? Eu gosto tanto. Come, vê o que acontece. Vê o que acontece. Voltou a ganhar peso? Rever o que você está fazendo. Com relação aos exercícios, a mesma coisa. Dê tempo ao tempo e experimente para ver o que acontece. Excelente, isso dá até um tempinho para as pessoas absorverem essa informação aqui, porque é crucial, né? Às vezes as pessoas acham que, bom, eu vou engordar 1 quilo fazendo essa experimentação, mas faz 12 meses que você está ganhando 1, perdendo 1, ganhando 1, perdendo 1, o que é um mesinho fazendo uma experimentação numa coisa, né? E você, Guilherme? Excelente conselho, e especialmente essa parte que ele falou de estudar e experimentar, né? Nunca fazer só um ou só o outro. E eu acho que eu gostaria de lembrar as pessoas é que a sua saúde é o seu maior bem. A gente gosta de muitas coisas na vida. Eu gosto muito de viajar, a gente gosta de estar com a família, a gente gosta de estar com os amigos, de curtir um hobby seu. Tem gente que gosta, sei lá, de fazer corrida, outro gosta de tocar música, outro gosta de... 1000 coisas são boas na vida. Só que sem a saúde você não consegue aproveitar nenhuma delas direito. Você quer estar com a sua família, você bem, todo mundo junto, curtindo eles ao seu redor numa cama de hospital. Mesmo estando com a família, não é a mesma coisa. Você quer viajar e você quer poder caminhar, subir escada num edifício antigo que não vai ter elevador. Você quer estar ali para curtir os momentos e não preocupado e não conseguindo, às vezes, amarrar seu sapato ou subir um lance de escada para ver uma vista mais bonita. Você não consegue aproveitar nada da sua vida tão profundamente quanto se você estiver com saúde. E é isso para mim, assim, a gente geralmente fala, quando você pergunta para as pessoas, elas falam, a saúde é uma prioridade para mim, porque é socialmente aceito você falar isso, é bonito dizer, mas você percebe que a gente tem 3 recursos principais, né, que é tempo, dinheiro e atenção, e a pessoa gasta muito pouco desses 3 nesse bem que ela falou que é uma prioridade. Quantas vezes ela gasta um tempo vendo bobagem na TV e tal, e não tem nada de errado em ver bobagem na TV, eu também gosto e tal, mas saiba gerenciar
para que os seus recursos, tempo, dinheiro e atenção estejam indo para onde você diz que é prioridade. Então, às vezes, a gente compra uma blusinha, uma coisa que não precisa, compra uma pizza que nem vai fazer bem para você, mas que é gostoso e tal, e depois fala, mas eu não tenho dinheiro para investir nisso. Não, depois eu cuido disso. Não tem depois, a sua vida está acontecendo agora. E cada dia que você negligencia isso, é um dia mais de preocupação. Acho que tudo isso resume numa frase que eu também gosto bastante, que é: quem não tem tempo para a saúde vai ter que arrumar tempo para a doença. Uau. Obrigado, gente. Maravilhosos conselhos. Acho que todo mundo vai ter muito o que aprender aqui, vai assistir isso aqui. Ouça essa parte desses 2 conselhos de novo, porque eu tenho mais uma partinha de um bate-bola rapidinho para fazer de 5 minutos. Eu queria fechar aqui, porque foi uma fechada tão bonita. Vamos ver, mas vamos para frente. Eu vou passar duas opções para vocês, e vocês me falam uma ou outra. Se quiser justificar, pode justificar. Beleza? Um bate-bola rápido. Cetogênica ou carnívora? Cetogênica, porque você pode pegar a carnívora e incrementar com alimentos sem a restrição de serem de origem animal e tornar ela muito mais saborosa, palatável, fácil de seguir em ambientes sociais. Se você tem opção de ter resultados com mais ou menos liberdade, eu sempre prefiro mais liberdade e menos restrição. Exatamente, carnívoro, exatamente o que falou, cetogênica, até porque se um dia você quiser ser carnívoro, você ainda está dentro do conceito de cetogênica também, né? Sim. E café ou chá? Café. E aí? Você fala... Café também? Café também. É por questão de sabor, por questão de tudo, né? Porque... Livros ou livros ou podcasts? Eu leio mais livros. Apesar de gostar de podcast, prefiro livro. Eu gosto dos dois, mas eu acho que o livro traz uma profundidade que imerge você num assunto por mais tempo. Então, eu já ouvi, por exemplo, vários podcasts, só para dar um exemplo, né? Ou era para ser rápido, não posso dar exemplo. Não, manda ver, manda ver. Por exemplo, a gente, inclusive, gravou um podcast, né, com a doutora Janaína Konen sobre dieta cetogênica e câncer. A gente já ouviu outros podcasts que médicos falam sobre câncer e dieta cetogênica. Mas quando você para e lê um livro que conta toda a história, por exemplo, de como isso veio a surgir, como foi tratado desde o Egito Antigo, as primeiras descrições do que hoje em dia se imagina que seja um câncer, até como era tratado na Inglaterra do século XIX, como que descobriram oncogenes, vírus que causam câncer, radiação, essas coisas, você consegue emergir numa profundidade, às vezes que também leva 20 horas para você ler um livro, depois te leva a outro livro e por aí vai, que eu acho que a profundidade, apesar de você perder um pouco em amplidão, né? Porque você acaba lendo, às vezes, 2 livros, você vai levar 30 horas, que se você ler 1 hora por dia, é um mês. Em 30 horas, você podia ouvir 30 podcasts ou mais. Mas acaba sendo uma profundidade maior e eu acabo priorizando isso. Legal. Mas se eu jogasse audiobook no meio aqui, aí ficaria uma disputa complicada, né? É complicado, mas eu prefiro ler. Eu gosto de ler mesmo, às vezes fazer anotação, pesquisar uma coisa na internet, assim, complementar, ver os footnotes, aquelas anotaçõezinhas que às vezes tem referência bibliográfica. Acho que é por isso que demora para ler também. Sim. Vamos lá. YouTube ou Instagram? Nossa, acho que YouTube você consegue conteúdos mais aprofundados e o Instagram às vezes acaba gerando uma fritura, digamos assim, tem muita coisa, eu acho, no Instagram mais que no YouTube consumindo sua atenção. Acho que até pelo jeito de consumir o conteúdo, né? No YouTube, às vezes eu ponho um vídeo para tocar e vou cozinhar ou vou comer e fico ali meio que escutando, como se fosse um podcast, no caso, né? Já no Instagram parece que você tem que estar mais ativo consumindo e são mais curtos os conteúdos, ainda menos profundos, prende sua atenção sem que você consiga ter atenção em nada de uma maneira muito boa. Isso sem nem falar de outros aplicativos que são ainda piores para isso, né? São feitos para isso, né? Para aquela armadilha aqui. Acho que o Instagram tem a gratificação instantânea. Você tem 2 minutos, você abre o Instagram, você vai ver um monte de foto de lugar bonito, prato de comida bonita, seus amigos sorrindo, pessoal casando, bebê, praia, casa, cachorro, tudo muito bonito. Mas acho que eu prefiro o YouTube por causa dessa profundidade também. E também por um caráter mais atemporal, né? O vídeo que a gente publicou há 4 anos atrás, tem gente vendo até hoje, agradecendo pelo conteúdo. O Instagram é mais efêmero nesse ponto. Eu postei uma coisa semana passada e ninguém vê mais.
como criador de conteúdo, Rony, também mantém a sua resposta? Como criador de conteúdo principalmente, eu acho. Aí é bem mais o YouTube mesmo. O YouTube é uma coisa que dá mais prazer. A gente tem um pouco mais tempo para desenvolver, para falar, né? E se for... Final, hein? Se vocês pudessem escolher um alimento para consumir e nunca engordar mesmo, consumir à vontade, qual seria? Nossa, isso é difícil. Difícil. Primeiro, as coisas assim, que eu mais gosto, obviamente, são, por exemplo, carnes diversas, churrasco, mas isso a gente já consome e não engorda. Deixa eu pensar. Vai para o lado sujo, pode ir para o lado sujo. Antes de você terminar a pergunta, eu também ia falar um bom corte de carne, tipo uma picanha, mas aí quando você terminou a pergunta, eu falei, mas esse já pode. Isso aí tá liberado, pô. Pode pensar à vontade. Na hora do vídeo eu corto um pouquinho lá. Pensa, vai à vontade. Eu, infelizmente, iria de cerveja. Eu infelizmente iria de cerveja. Mas aí eu pensei que seria muito perigosa a proposição, que ela já é uma coisa atraente, né? E engordando, mas pelo menos isso ajuda a moderar. Talvez se fosse uma coisa totalmente liberada, seria perigoso por outros fatores. E vira várzea de vez, Talvez nesses dias de calor um sorvete iria bem. Um sorvete é justo. Sorvete é justo. E você, uma boa sobremesa como um cheesecake, uma torta de chocolate, são coisas que eu gosto bastante, assim, mas que também evito consumir, né? Bem raramente consumo. Mas você não vai engordar, não vai ter nenhuma consequência então, exatamente. de saúde. Legal. E onde que o pessoal pode ir para conhecer mais sobre o trabalho de vocês, sobre os projetos que vocês têm, para conhecer sobre o Sr. Tanquinho? Acho que o nosso principal é o blog, né, que é o senhortanquinho.com, mas a gente posta todo dia lá no Instagram, que é o Sr. Tanquinho, tudo por extenso, o senhor não é abreviado, Sr. Tanquinho tudo junto. No YouTube também tem os nossos vídeos, são mais esporádicos, né, coisa de 1 a 2 por mês. E também tem o nosso Telegram, que a gente posta bastante, umas 4 vezes por semana, também, Sr. Tanquinho. Acho que esses daí são os nossos principais canais, além do podcast também, né? Para quem gosta desse tipo de formato de entrevista, como a gente está tendo hoje, podcast é muito interessante. Legal, show. É isso. Então, se o pessoal gosta vai no Spotify, ou onde quer que escutem podcast, ou vai no YouTube, ou vai no Instagram, ou vai no Google, digita Sr. Tanquinho, alguma coisa, ou no Telegram, alguma coisa nossa vai aparecer lá. Vai aparecer em todas as mídias sociais. Show de bola. Gente, agradeço demais pelo ter disponibilizado o tempo para ter essa conversa. Muito obrigado de verdade e espero que vocês tenham aproveitado também, gostado dessa conversa que a gente teve. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Valeu demais pela atenção, pelo convite. Foi muito agradável também, foi bem divertido. E eu vou ficar com essa pergunta na cabeça agora, sobre o que eu comeria livremente. Beleza, valeu, gente. Tchau, tchau. É isso aí. Valeuzão, muito obrigado pelo convite. Valeu. Um abração. Tchau, tchau.